Pronto, Fausta, a reunião foi iniciada. Se você quiser fazer o início dela. Ok. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à reunião da CETOC. E, Isabel, pode prosseguir com a chamada, pessoal. Vamos à chamada. Emater, o Alberto ele avisou que ele está em viagem, não poderia participar da reunião. SES, o Bush está em fisioterapia no momento, ele também estaria impossibilitado de participar. Prefeitura Municipal de Itapira. Ivo, presente. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre. O Augusto ele está com compromisso na prefeitura, por isso ele não está participando. A MED. Sindágua. Paulo Silva, presente. Codal. É a Vanessa. A Vanessa, ela está de férias, ela não poderia participar. IBRAM. Alex Batista, representante IBRAM, presente. Coordenador, então, presente temos 3 pessoas, né? Então, deveremos aguardar para a segunda chamada. Então tá ok, vamos aguardar 5 minutinhos aí. O início e passar para o empreendedor fazer a apresentação. Ok? Ok. Isabel, 9h48, pode ser 9h53, tá ok? Certo, certo.
Isabel, tudo bem? Pode dar início aí a segunda chamada. Segunda chamada? Vamos Isso, lá. e passar para o empreendedor a apresentação. Emater, SES, Prefeitura Municipal de Itapira. Senhor Ivo, o áudio está desligado. Desculpa, presente. Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, AMED, Sindágua, Alceu, presente. Codal e Bram. Alex Batista, presente. O primeiro item de pauta era a síntese da sexta reunião, porém ela não foi anexada, né, junto com a documentação complementar, então ela terá que ser retirada de pauta, coordenador. E o segundo item de pauta é a apresentação do empreendedor, né, referente ao processo de outorga. Renato? Ok. Bom dia a todos. Vocês me veem e escutam bem aí? Estão me vendo e escutando? Sim, Renato. Ok, então bom dia a todos. Sim. Meu nome é Renato, eu sou da gerência Engenheiro de Planejamento Hidroenergético, sou da CEMIG Geração e Transmissão, sou do processo aqui de gestão de recursos hídricos, onde a gente trabalha a questão da representação nos comitês de bacia hidrográfica e a questão também, assuntos ligados a processo de outorga. Quem deveria estar aqui hoje é o Dênio, né, que é o nosso representante da CEMIG, né, na plenária aí do Comitê de Bacia do Araguari. Normalmente o Dênio trabalha os assuntos ligados ao Paranaíba, eu tenho experiência de relacionamento com o São Francisco, ok? Eu vou compartilhar uma tela aqui, pediria a vocês, para vocês me orientarem para ver se vocês estão vendo. Estão vendo a minha tela? Aqui sim, Renata, ela só não está no modo de apresentação. Eu vou colocar agora. Tá vendo aí? Sim. Tá no modo de apresentação? Agora sim. Ok, tá tranquilo aí? Tela cheia? Tela Aqui cheia? pra mim, sim. Isso, aqui para mim, sim. Ok, então vou começar. Então, agradecer a oportunidade, gente, de estar aqui com vocês e na pessoa do presidente da Câmara Técnica, o Falso, né, e desejar a todos um bom dia. Antes de iniciar aqui, é só informar que eu estou com mais 3 colegas participando com a gente, que está na sala, 2 da área ambiental, a Fabiana Gama, que é bióloga, ela na necessidade, ela pode fazer a apresentação da área ambiental, a questão de qualidade da água. O Pedro, que é analista também de meio ambiente, da área também na área ambiental, que é o nosso colega que trabalha a questão dos protocolos, relacionamento com os órgãos, e está aí em espera o Lucas, que é da área de operação, que é da CEMIG, colega meu aqui da gerência, ok? Então, vou iniciar aqui. Então, o processo de outorga da PCH para Joaquim, né? O processo é o 6886 de 2010. Nessa primeira reunião extraordinária aqui da Câmara Técnica, aqui hoje, dia 20 de janeiro, né? Ok? Passou a tela? Ok. PCH para Joaquim, os informes gerais que eu vou passar para os senhores aqui, senhoras, a localização está localizada no Rio Araguari, na divisa dos municípios entre Sacramento e Santa Juliana, nessas coordenadas geográficas aí de latitude sul, né, 19, 29 e 13, e longitude oeste, 47, 32 e 23. Um breve histórico aqui. O início da operação foi em abril de 1941, com 2 unidades geradoras, de 1.470 kW cada. Uma primeira concessão foi através de um decreto federal de número 7.259, de julho de 1940, né, e o objetivo naquele tempo era o suprimento de energia aos municípios de Uberaba e Araxá. Ocorreu uma primeira ampliação em 1954, com a montagem, né, de uma segunda tubulação forçada à época e uma modernização da caixa de força, que recebeu à época 2 geradores de 1,5 mega cada um.
E entre os anos de 57 e 58, teve uma construção da barragem definitiva. Vocês estão vendo na foto aí, né, um sobrevoo aí sobre a usina hidrelétrica de Pai Joaquim. Em dezembro de 1960, a Pai Joaquim atingiu a capacidade instalada de 6,7 mega, né, 6.728 kW, com 5 unidades geradoras. E foi incorporada a CEMIG em maio de 61, através de um decreto federal número 50.721. Em 1994, ocorreu a desativação da usina devido ao enchimento do reservatório da OHE Nova Ponte, que foi construída jusante. Vocês estão vendo aí no mapa aí, né, num desenho esquemático aí, que a PCH Pai Joaquim, ela praticamente ela está no remanso do reservatório da UHE Nova Ponte. Ela se localiza exatamente no remanso, né, a restituição das vazões turbinadas. Nós vamos explicar daqui a pouco. Em 2002, ocorreram obras de reativação dessa usina a partir de abril, com aproveitamento da barragem, mantendo o mesmo reservatório. Então, não houve alteração do reservatório e mantendo o mesmo barramento. A casa de força foi reconfigurada com a instalação de uma única unidade geradora com potência de 23 megawatts. E em 2004, foi constituído um novo circuito de adução e geração à margem direita. A nova usina de Pai Joaquim entrou em operação, opera fio d'água, desculpe, e retomou sua operação comercial em 2004. Os dados gerais aí, vocês estão vendo na foto, né? Nós temos na foto aí o reservatório, né? A barragem e configurado aí um trecho de vazão reduzido de 136 metros. O NA máximo, o máximo é de 833, na cota 833, o máximo normal na 831,10 e o NA mínimo 830,10. Apesar de uma pequena variação, ela se caracteriza por ser a fio d'água. O volume em hectômetros cúbicos é 0,6 hectômetros cúbicos, volume útil 0,15 e volume morto a 0,15, ou seja, é um reservatório bem pequeno, né? Bem característico aí de uma PCH, né? O comprimento do reservatório em quilômetros é 1,28 quilômetros, ele é bem pequeno, a largura média é em torno de 0,12 quilômetros e o perímetro constituindo aí 2,78 quilômetros. A barragem, vocês estão vendo na foto aí, tem 212 metros de comprimento, com cerca de 10 metros de altura, e o vertedouro se caracteriza de ser de superfície ou crista livre, né, sem comportas, com 96 metros de extensão, e o TBR, como está na foto aí, o trecho de vazão reduzida, de 136 metros. A soleira da tomada d'água está 1 metro abaixo da crista do vertedouro, permitindo uma maior segurança operativa. Então, tem aí as caracterizações na foto, né? A crista do vertedouro, um desarenador, o canal de adução, a tomada d'água, a casa de força, e uma foto abaixo aí a ponte, né? Tem uma ponte sobre o TBR e o canal de fuga logo em seguida. O circuito de adução e geração é composto, né, pela tomada d'água, pelo canal de adução de 90 metros de comprimento, o desarenador na lateral esquerda do canal de adução, né, que fica entre a barragem e o canal de adução, o conduto forçado em túnel, com 5,5 metros de diâmetro e 36 metros de comprimento, a casa de força em caverna, com posto de acesso aos equipamentos, e o canal de fuga com cerca de 90 metros de comprimento, como vocês estão vendo aí na foto. Bem, trecho de vazão reduzida, né, que é importante destacar aqui, a PCH Pai Joaquim entrou em operação em 41, e a gente opera desde então uma vazão mínima no TBR, né, que vocês estão vendo na foto aí, de 0,5 metro cúbico por segundo. A portaria IGAN 48, né, de 2019, ela define no seu artigo 3º esse limite máximo de captações de recursos, né, recursos hídricos a serem otorgados nas bacias de Minas Gerais, né, e no caso, para cada seção considerada em condições naturais, é de 50% da Q710, ficando garantidas antes da intervenção fluxos residuais mínimos equivalentes a 50%. No material, né, que foi encaminhado, né, tanto no relatório técnico de outorga quanto também no próprio parecer, né, que feito pela URGA, podemos ver que a Q710 calculada pelo IGAN foi de 20,86 metros cúbicos por segundo, o que dá 50% da Q710 de 10,43.
E para cumprir essa portaria, né, o empreendimento teria que manter no TVR a vazão não inferior a esses 10,43 metros cúbicos por segundo, que corresponde aos 50%. Né? E isso torna inviável a operação da usina. Em estudo específico, né, a gente foi constatado que esse valor de vazão mínimo a ser mantido no TVR concorre, né, na disponibilidade de água a ser utilizada para fins de geração e impacta a capacidade de geração da usina e, por consequência, a sua performance energética. Aí, para isso, foi feita uma análise de sensibilidade, bem resumida aqui, né, que mostra, né, o impacto na capacidade de geração e na garantia física, ou no cenário de vazão eventualmente requerido para o TVR. Né? Com vazão no TVR de meio metro cúbico por segundo, a gente tem um impacto médio aí de 11,72, sendo que a garantia física é 13,91, e se tiver no TVR com a vazão de 10,46 a 50%, daqui a 7,10 a 9,60. Então, dá uma diferença de 2,12 metros cúbicos megawatts médios, desculpe. E dado que a garantia física é definida em megawatts médios e corresponde à quantidade de massa de energia relativa à usina, que ela poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga e comercialização através dos contratos, conclui-se que a manutenção da vazão no TVR de 50% daqui a 7,10, como solicitado, traz perdas energéticas em torno médios aí de 2,12. Isso equivale a 15% da garantia física vigente. E esse valor é muito expressivo para a PCH, que repercute, né, notadamente na capacidade do empreendimento de honrar os seus indicadores de performance energética e os seus contratos de comercialização. E, complementarmente, né, fica prejudicado também os requisitos definidos quanto ao estabelecimento do contrato de concessão junto à ANEEL, ok? Quase indo, terminando. Aí, adicionalmente, a gente pode apresentar aqui o instrumento, isso também está lá na nota técnica, na documentação, né? O instrumento legal da Resolução Conjunta SEMAD-GAN 1768, de 30 de novembro de 2012. Esse instrumento prevê, né, no parágrafo 3º do artigo 2º, que na análise da solicitação de outorga, o órgão ambiental competente, né, ele poderá estabelecer condições específicas para a definição de uma vazão residual mínima jusante, desde que observadas essas 3 condições aí, né? As condições operacionais aprovadas pela ANEEL ou pelo governo federal, a interferência nos usos múltiplos no trecho de vazão reduzida e a vazão mínima remanescente apresentada no estudo de regularização ambiental, quando couber. Mais informações é que, né, em consulta ao site, né, do IDCISEMA, é identificado na região do TVR apenas 2 pontos de captação de água subterrânea, né, são outorgados, inclusive um é da CEMIG, próximo da margem direita do Rio Araguari, inserido na área, né, da propriedade da própria CEMIG, ok? Então, nós temos 2 captações aí, mas são água de uso, né, subterrâneo, ok? Consultivo subterrâneo, não é superficial. As áreas no entorno da PCH para Joaquim, incluindo o TVR, é de propriedade da própria CEMIG, tá? E não é identificado nenhum uso de recurso hídrico por terceiro ou pela própria CEMIG. Tá? Margem direita, em torno de 17,4 hectares, e margem esquerda, em torno de 10,98 hectares. Aí, concluindo, né, aí, suplementarmente, né, a gente ressalta que o empreendimento também não está inserido em região classificada como área de conflito declarada pelo uso de recursos hídricos, né, declarado pelo IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e opera, né, há mais de 80 anos com essa condição aí, condição posta aí que a gente colocou aqui para os senhores. Toda vazão que é passado pelas turbinas, é imediatamente devolvido ao curso d'água via canal de fuga após a geração de energia. Então, dessa forma, né, diante do exposto, a CEMIG PCH S.A., né, que é a concessionária responsável pela PCH para Joaquim, requer a continuidade da prática de vazão de meio metro cúbico por segundo no trecho de vazão reduzido sendo uma condição, já que essa é uma condição consolidada, já operada por vários anos. E a gente tem, né, instrumentos legais que, mediante a análise do órgão, pode ter essa condição. Esse montante, né, de meio metro cúbico por segundo não traz efeitos danosos aos usos múltiplos da água, né, nem ao ecossistema existente no TVR, e a definição de valores superiores, né, incorrerá em prejuízo
atendimento dos indicadores regulatórios e ao seu contrato de concessão celebrado junto à ANEEL. Ok? Bem, gente, a princípio é isso, né, que eu gostaria de falar para os senhores, então a gente está à disposição, né, nós temos a Fabiana, que é da área ambiental, bióloga, que também tem informações sobre qualidade da água, aí fica à disposição dos senhores aí a questão de apresentação ou não. Obrigado, por enquanto é isso, estamos à disposição. E aí, Isabel? Oi, Renato. Sim? Falso tá na sala? Se não tiver, porque ele tá bem estável, porque ele tá em trânsito lá. Tô achando que ele que não deve ter cortado, né? Ele não... Né? Então, o segundo Todo mundo item, escutou a apresentação, e desculpe? eu escutei Foi claro? Obrigado, obrigado. o Ivo, Alex. Eu queria também Isso, tá dar bom dia ao ok. pessoal da URGA aí, a Pamela, né, e colega aí. Obrigado, gente. Bom dia. O segundo item de pauta é o parecer técnico da URGA. Terceiro item. Bom dia, a gente vai colocar aqui. Já, o parecer está na tela? Ah, tá. Não. Ainda não. Só um minutinho. Agora está? Agora está. Está vendo? Então, bom Talvez dia. puder aumentar um pouquinho o tamanho, fica melhor para a gente ver aqui. Só aumentar um pouquinho o tamanho. Isso. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Cristiane, da URGA, sou analista ambiental, que participou da análise desse processo. Então, o cabeçalho do processo, né, o processo da CEMIG, Geração de Energia, PCH Pai Joaquim, número 6886 de 2010. Bom, vamos lá para a caracterização já do empreendimento, né? Eu vou dar uma resumida, porque já foi apresentado pelo empreendedor, então a gente vai dar uma pincelada aqui, né? Então, aqui encontramos a caracterização geral do empreendimento. Esse processo, a análise dele acontece em conjunto com a licença ambiental, que foi protocolada também, que é desse número aí, e trata-se de uma licença de revalidação. Trata-se de um reservatório a fio d'água com comprimento de 1,2821 quilômetros, área de 0,1635 quilômetros quadrados, 660 mil metros cúbicos de volume acumulado, e com a potência, né, instalada de 23 megawatts. Aí aqui está a localização, né, do empreendimento, que já foi apresentado também. Vamos dar uma passada para o item 2. No item 2, a gente encontra os estudos hidrológicos, né? Caracterização fluviométrica. As estações fluviométricas utilizadas foram a estação de Nova Ponte, Ponte de Santa Juliana, Fazenda Boa Vista, e foram utilizadas essas estações devido à proporcionalidade entre as respectivas áreas de drenagem dessas estações. As estações fluviométricas, elas estão localizadas no Rio Araguari e possuem uma área de drenagem próxima à área de drenagem da PCH Pai Joaquim. Foram apresentados nos estudos as vazões médias mensais, né? Resultando numa vazão média ao longo termo, né, de 76,59 metros cúbicos por segundo. E aqui tem uma imagem que é dos estudos do processo, né? Uma imagem das vazões médicas mensais. Na tabela abaixo,
encontra-se as vazões médicas mensais máximas, médias e mínimas, considerando o período de 1931 a 2008, do Rio Araguari. Então, na tabela, a gente verifica que a vazão mínima encontrada foi em agosto, 12,51. E a máxima foi em janeiro, a última linha, né, de 353,07. Foram as vazões máximas, as médias, né, máximas e mínimas encontradas. Vamos passar ali. Na figura abaixo, a gente encontra a figura, né, das vazões médias mensais, mensais máximas, médias e mínimas da PCH Paz Joaquim, relacionado àquele quadro anterior. E no item 2.3, curva de permanência. Foi apresentada a curva de permanência das vazões médias mensais, de acordo com o relatório técnico. A vazão Q95 é correspondente a 25,34 metros cúbicos, conforme apresentado na tabela abaixo. Então, aqui nessa tabela tem as vazões Q95, o Q90, né, e o que foi encontrado. E na tabela, na figura abaixo, a curva das vazões médias mensais encontradas. No item 2.4, encontramos as vazões máximas. As vazões máximas da PCH Paz Joaquim. Na primeira coluna, a gente tem o tempo de retorno. Na segunda, as vazões diárias máximas. E na terceira, a vazão máxima em metros cúbicos por segundo. Então, essas foram as vazões máximas encontradas. E o que mais importa para a nossa análise é as vazões mínimas, né? Nos estudos apresentados no relatório técnico, a partir da série de dados fluviométricos, observa-se uma Q710 de 24 metros cúbicos por segundo. Para o cálculo das vazões mínimas pelo IGAM, foi considerado a metodologia de deflúvio superficial do estado de Minas, o qual a gente obteve uma vazão, uma Q710 de 20,86 metros cúbicos por segundo. Então, a gente encontrou uma vazão menor, né, de Q710. Esse processo ele é de 2010. Então, de lá para cá, houve realmente uma diminuição, né, nas vazões mínimas, né? Então, e a gente já considerou no nosso estudo a vazão que a gente encontrou nesse momento de análise. No item 2.6, a gente encontra a disponibilidade hídrica, análise a montante. Embora o empreendimento não possui uso consultivo, foi feita a análise dos usos outorgados na bacia, dos usos a montante da PCH Paz Joaquim. Ressalta-se que a intervenção não está que a intervenção, né, que essa área de drenagem não está em área de conflito. E abaixo a gente listou os usos, na tabela abaixo, os usos que existe a montante. No cálculo da disponibilidade hídrica para a determinação da regra operativa do aproveitamento do potencial hidrelétrico, será considerado a bacia como ela fosse saturada, ou seja, a gente considerou que todos 50% da Q710 já esteja outorgado. Então, tá aí os usos a montante. E logo abaixo o cálculo da vazão que chega até a hidrelétrica, né? Então, a gente calculou a Q710, fez o cálculo de 50% da Q710 e diminuiu os usos a montante. Achando uma vazão disponível, uma vazão existente, né, mínima, de 5,302 metros cúbicos por segundo. Então, chega, né, numa situação de escassez, chega até o ponto da hidrelétrica essa vazão mínima. O empreendimento em questão não faz uso da água, né, não faz uso consultivo da água, e da mesma forma não existe interferência com usuários a jusante, que possa causar maiores prejuízos aos usuários outorgados, porque toda a água que chega vai ser devolvida a jusante, né? No item 3, a gente tem as estruturas hidráulicas do empreendimento. O reservatório, que a gente listou,
como eu já disse anteriormente, tem aí o volume acumulado, a área inundada, o comprimento do reservatório, nível de água montante da barragem. Abaixo a gente descreve os dispositivos de desarenação. O dispositivo de desarenação no canal de adução visa a captação e a expulsão principal dos solos de arraste do fundo do canal. O dispositivo está na margem esquerda, deverá ser operado em períodos de excedência de água para maximizar o carreamento de sedimentos para a área jusante da barragem. Abaixo a gente lista o vertedouro, né, que é de crista livre, tem um comprimento de 96 metros. A cota da pista do vertedouro está em 831,10 metros, o comprimento da barragem, né, de 212, a altura da barragem de 10 metros. No item abaixo, o sistema do canal, sistema de adução. Ele é composto por um canal de adução de 90 metros de comprimento, o desarenador, a tomada d'água, o conduto forçado, e aí tem os dados descrevendo. A casa de força, né? Também tem os dados da casa de força. Queda livre de 28,82, queda bruta de 30,32, vazão nominal de 87,54, potência nominal de 23 metros. O trecho de vazão reduzida, o TVR ele tem extensão de 136 metros, então é um TVR bem pequeno, né? De extensão bem pequena. E deve manter uma vazão não inferior no TVR de 0,500 metros cúbicos por segundo. Desde que iniciou a sua operação, né, mantém-se esse valor, como já foi apresentado pela CEMIG, para não ter prejuízos na geração de energia, de acordo, né, com o relatório técnico. Então, tem que manter essa vazão residual no TVR. E isso está em concordância com a resolução conjunta CEMAD-GAN, de número 1768, de 30/11/2012. Acrescentar alguma coisa? Túnel, outra descrição foi do túnel de canal de fuga, e a gente descreve aí que ele apresenta 15,70 metros de comprimento, e a Pai Joaquim não tem uso consultivo, então, dessa forma, toda a vazão que passa nas turbinas, ela é reconduzida ao curso d'água pelo canal de fuga, e em caso de alguma ocorrência que leva à parada total da unidade geradora, a restituição da vazão ocorrerá por meio de vertimento através de crista livre, até o restabelecimento da unidade geradora. No item 4, encontra-se a regra operativa. A PCH Pai Joaquim tem uma turbina com vazão unitária de 87,54 metros cúbicos por segundo. Nos casos onde a vazão disponível é superior a essa vazão, de 84,54 metros cúbicos por segundo, a usina operará em sua capacidade máxima. Na tabela abaixo, a gente encontra a previsão da regra operativa da PCH Pai Joaquim. Então, na primeira coluna, a gente tem a vazão média fluente, na primeira coluna não, na primeira linha, né? Na segunda linha, vazões captadas a montante. Na terceira, a vazão ecológica, 50% da P710. Vazão disponível, vazão turbinada e excedente. Então, quando a vazão é acima daquela vazão disponível, é superior a 87,54 metros cúbicos, opera-se, então, com a capacidade máxima da usina. Abaixo está a bacia de contribuição, né? A gente traçou a área de drenagem e os usos que estão ali dentro. E a conclusão. Nós fizemos esse parecer com a conclusão favorável, né? A aprovação dessa outorga.
com condicionantes. Está no quadro em anexo. As condicionantes são: primeira, garantir durante a operação do empreendimento, após a restituição da vazão turbinada, a vazão residual não inferior a 100% da Q710, que corresponde a 20,86 metros cúbicos por segundo, ressalvadas as ocasiões de vazão afluente inferior a este valor. Então, se chegar até a usina uma vazão inferior, devido aos usos a montante, né, a 100% da Q710, aí a vazão a ser restituída terá que ser aquela vazão não inferior àquela que chegou, né? Mas em casos que não ocorra esse cenário, que seja mantido pelo menos 100% da Q710. Garantir durante a operação do empreendimento, no TVR, uma vazão residual não inferior a 0,5 metros cúbicos por segundo. Essa é a condicionante 2. E a condicionante 3, realizar monitoramento diário da vazão afluente no TVR e defluente ao reservatório e elaborar relatório anual dos dados de vazão, devendo este ser encaminhado anualmente à URGA-TM. Condicionante 4, apresentar à URGA-TM relatórios técnicos fotográficos comprovando instalação de dispositivo de monitoramento de vazão a montante e jusante do barramento, especificando a metodologia utilizada para essa medição. E aí, finalizamos aqui a apresentação. Estamos à disposição para sanar qualquer dúvida, qualquer discussão. Obrigada. Fausto? Renato, tá com a mão levantada? Sim. Eu posso fazer uma intervenção, uma intervenção? Pode. É o seguinte, né, assim, fazer uma solicitação, uma informação à URGA, né, que essa condicionante 4 pede um relatório técnico fotográfico, né, comprovando a instalação do dispositivo de monitoramento de vazão, a montante e ajusando o barramento. Cumprindo a resolução 03, né, da resolução 03 da ANA, né, até então 03, agora 127, né, 03, resolução conjunta ANANEL 03/2010, agora 127 de 2022, a gente tem os postos instalados. O de montante, sim, o de jusante não é a gente não tem o de jusante do barramento, porque a jusante do barramento já é o remanso do reservatório da UHE Nova Ponte. E aí, para isso, né, para atender, nós temos o posto de monitoramento instalado no barramento, justamente em cima do barramento. Então, nós temos o de montante e o de jusante não há condições técnicas de instalação, seja no TVR, né, logicamente, nem no TVR, nem depois das vazões restituídas, porque já é o remanso do reservatório de Nova Ponte, e para isso a gente tem o aparelho, né, a estação instalada no barramento, onde, né, através dos dois postos se faz todo o monitoramento e utiliza a metodologia para cálculo dessa medição para prover os possíveis relatórios que vão ocorrer. Então, é uma condição que a gente precisa apresentar aqui. Obrigado, por enquanto. Renata, e só uma dúvida. Esse monitoramento no barramento, ele é feito da vazão residual ali no TVR e só do TVR? No TVR, exatamente, né? A vazão que vai passar no TVR, através desse dispositivo. E, além disso, né, pela geração, a gente consegue saber qual a vazão turbinada. Então, né, pelos cálculos, a gente consegue qual é a vazão total. E, além disso, né, o próprio reservatório mostra, né, que é A igual a QD, né, vazão afluente igual a vazão defluente, né, total. Ok? Bem, é isso por enquanto.
Aí, Pamela, só para informar também que isso está na nota técnica, está no processo, né? Aí, na dúvida também, vocês aí, né, que são do órgão que vai estar emitindo, pode fazer a consulta. Ok, obrigado. Bom, para mim aqui caiu o Fausto e o senhor Ivo. O senhor Ivo falou que a internet dele está instável. Só um minuto que ele está retornando. Pessoal, Pessoal, os demais membros da CETOC, né, que estão presentes, têm alguma dúvida? pessoal, eu tive um pico de energia aqui, agora que retornou. Senhor Ivo, se o senhor tiver alguma dúvida no processo, né, no parecer, pode colocar, tá? Então, no momento. É certo. Eu queria saber só esse trecho de vazão reduzida, se há quanto tempo, se é desde o início que opera com esse meio metro por segundo. Sorivo, historicamente, já é bastante tempo, sabe, assim, desde o início da operação. É claro que grande parte do tempo vai ficar muito mais que 1.000 metros, né, porque chove, tem excesso, mas a vazão mínima sempre que foi considerada sempre foi meio metro por segundo. Além disso, o próprio trecho ali, devido à umidade da região, acaba tendo vazões maiores, né, no trecho. O TVE se caracteriza, né, por ser um trecho, você viu na foto aí, né, é todo irregular, né, uma cachoeira, né, uma corredeira, vamos dizer assim, quase plana, né, com pedras, né, praticamente plano, e opera minimamente, né, meio metro por segundo, para não deixar o trecho seco, totalmente seco. Certo. Então, é histórico mesmo, já operar Sim, com essa possibilidade. exatamente, já Okay. desde que a gente conhece a CEMIG aqui como CEMIG, né, desde enquanto é CEMIG, se opera minimamente essa vazão aí de meio metro por segundo, minimamente. Tá ok. É a única dúvida que eu tinha, por enquanto, pela parte que eu conseguia Ok, acessar. ok.
Obrigado, viu, pela explicação. Ok. Mais alguma dúvida? Cristiane, Daba, Alex. Bom dia. Ô, Renato, desde que a PCH está em operação, vocês operam aí com esse meio metro cúbico por segundo. Nunca houve nenhum questionamento, nenhum conflito, nada disso? Nunca teve conflitos, até mesmo porque o entorno do Não TVR tem é da usuários, CEMIG. né? Não tem usuários, é de propriedade da própria CEMIG, não tem uso consultivo, né? A gente colocou na apresentação, não tem nenhuma demanda, é uma condição bem especial, né? Assim, bem única. Aliás, assim, não é tão única, né? A gente tem temos outro empreendimento que é muito parecido, que é a PCH Neblina no Rio Manhuaçu. É uma condição bem parecida, né? Entre a barragem e a restituição, você tem um TVR encachoeirado, curto, sem, né, nessa condição. Então, não, é de propriedade da própria empresa, né? Então não tem uso consultivos, né? Não há uso de terceiros, ok? Certo. Obrigada. Senhor Ivo, mais algum ponto? Eu gostaria de... Sim, sim, é porque eu pedi uma parte, sabe? Eu estou com um pico de energia aqui. Essa questão dessa vazão mínima, essa questão, qualidade da água, os impactos que causa essa vazão mínima, como é que é feita assim, a medição disso? É uma medição específica nesse período de vazão mínima de meio metro por segundo, no trecho de TRV? A vazão mínima ela é praticada através do próprio vertimento, o excesso de vertimento que porventura tem ali, e a abertura da comporta desarenadora. E essa vazão, tudo isso é medido, é monitorado, e essa vazão ela espraia ali no TVR. O TVR se caracteriza por ser um ambiente rochoso, né? Não tem, não tem, né, biota, não tem nenhuma biota ali, né? Ela tem um certo escorrimento, e quando chega no período seco, que não tem, né, que não tem água, a vazão passa pela comporta desarenadora, né, que tem mantém-se uma certa abertura para poder manter essa vazão mínima aí no trecho. Historicamente, nunca houve problemas, né, até a gente, se o senhor quiser, a gente pode pedir até a colega aqui para poder falar, né, a Fabiana, que é da área ambiental. Então, assim, não tem históricos, né, de problemas com peixe, até mesmo porque depois do trecho, né, desse trecho empedrado, vamos dizer assim, há uma queda, né, de 15 a 20 metros, dependendo do nível do reservatório de Nova Ponte. Então, assim, o reservatório de Nova Ponte não entra em contato direto com o TVR, porque existe uma diferença de nível muito grande, né? Há uma queda entre o TVR da usina né, dentro do TVR da usina da PCH Pai Joaquim, com o remanso do reservatório de Nova Ponte, entendeu? Então, não há nenhum outro, nunca teve histórico de problemas, né, seja com qualidade da água, seja com ictiofano, ou com peixe, ou algo parecido. Impacto, se negativo, vazão. Senhor Ivo, o senhor está falando porque está falhando. Pelo menos para mim falhou. E você desligar a câmera, talvez melhore a conexão, a gente escutar aqui.
Por mim, está esclarecido. Pode continuar por mim. Mais alguma dúvida? Algum apontamento? Os próximos itens de pauta, então, né, porque o Fausto, acho que ele não conseguiu voltar, seria a programação, né, no cronograma de reuniões da CETOC de 2023 e o plano de trabalho da CETOC. Como o Fausto, ele não está na reunião, eu acredito que esses itens têm que ser remanejados, né, senhor Ivo? Que aí depende do posicionamento dele também, né, por ser datas, né? Aí, isso, então, se o senhor... Isso, acredito que sim, mas aí também nem não precisa do pessoal, né? Fica só entre a CETOC mesmo, né? Isso, também. Aí, eu encaminhei para vocês uma sugestão de cronogramas, né, cumprindo o prazo que o comitê tem aí de 60 dias. Aí, a próxima reunião da CETOC está prevista para o dia 31 do 1. Aí até o dia 24 a gente está encaminhando a convocação para vocês, que é onde vai ser elaborado o parecer técnico, o relatório técnico da CETOC. Então, se você tem mais algum posicionamento, Renato? Não, era só perguntar isso, né? Assim, pelo que está na convocação, hoje a reunião não é deliberativa, né? Com certeza é procedimental da CETOC do Araguari. Tem uma segunda reunião, né? Isso, eu entendi. Aí, se for... E aí a gente fica à disposição na necessidade de ter outra convocação ou não sei qual é o procedimento, né, do Comitê do Araguari. Fica pendente apenas, né, a solução aí da condicionante 4, né, que é a questão que a gente apresentou aqui, que não há condições operacionais técnicas de instalar um posto de jusante, que é explicado aqui, né, o TVR é inóspito, né, para fazer essa instalação, e o trecho ajusante da vazão de restituição já é o remanso do reservatório de Nova Ponte. Então, com isso, a gente tem o aparelho instalado no próprio barramento que consegue levantar, né, as informações para a gente fazer esse monitoramento, ok? Aí fica pendente só a resolução dessa condicionante 4. Acho que a colega também levantou a mão aí, a Fabiana, né? Aí é isso por enquanto. Obrigado. Isabel, é só para perguntar se o senhor Ivo quer que a gente mostre alguma coisa em relação à qualidade da água, da comunidade aquática, porque se quiser a gente pode apresentar também. Não precisa não. Aí depois a gente vê no relatório, né? Depois a gente lê com calma. Tá tranquilo, a apresentação não precisa não. Obrigado, viu? Durante, Ivo, entre essa primeira reunião e a segunda, o que for preciso de informações, a gente está à disposição, tá? Inclusive para fazer uma conversa, né, em reunião virtual ou não, para esclarecer mais. Isso, apesar de não estar no procedimento, mas a gente está à disposição aqui para esclarecer as informações, tá? Até mesmo diante da dificuldade da reunião aqui que a gente teve, né, idas e vindas, né, instabilidade da internet e tudo, então a gente está à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado. Vocês também receberão a convocação da próxima reunião, né? Que caso tiver alguma dúvida na reunião, vocês estarão, né, presentes para poder tirar essas dúvidas. Sobre essa condicionante, Cristiane, da URGA, terá alguma retificação dela para ser apresentada na próxima reunião? Porque para nós, o que importa não importa a metodologia usada para definir essa vazão. Se da forma que eles têm hoje instalado, é possível apresentar a vazão que está saindo, tá ok. Então, às vezes, a gente muda só o texto, porque a condicionante ela não vai ser alterada. O que importa para nós é realmente o dado de vazão que está sendo afluente e defluente da barragem, né? Então, acho que a gente melhora o texto para não ter problema de interpretação, né? Isso. Não tem problema. Justamente que Pode falar.
Não é, porque é só melhorar o texto, porque futuramente, quando for protocolar e outra pessoa analisar, não ter, né, dúvidas. Eu pensei que fosse uma outra intervenção de outra pessoa, exatamente isso que eu ia te pedir, Cristiana e Pamela, né? Realmente trabalhar o texto aí para não ficar uma possível dúvida de quem no futuro lê, né? As pessoas mudam, né? Eu já não vou estar aqui mais, possivelmente vocês também daqui a um tempo, né? A gente não é permanente, e aí na continuidade, né? O pessoal ter entendimento que o que é o poço de montante e o que é o segundo poço, para não ficar essa dúvida. Obrigado. E aí faz essa mudança ou envia, né? Até a última reunião, ou na própria reunião mesmo a gente descreve ela. Ainda temos tempo, obrigado. Cristiane, Pamela, né? Se for ter redação, a retificação na redação, eu peço para mandar isso parecer até segunda-feira, porque na terça-feira eu já tenho que se mudar a convocação, né? E isso é tanto deliberativo de normativa quanto do Copigan, né? Da CISEMA, né? Na instrução de serviço, eu tenho que mandar com 5 dias úteis. Então, se puder me mandar isso até na segunda-feira, porque eu já encaminho junto com a convocação para os membros da CETOC analisarem. Tá bom, a gente vai fazer a adaptação aqui da condicionante e eu te encaminho até segunda-feira. Mais algum apontamento? Por parte da CEMIG, acredito que não. Os colegas também acho que já terminaram, né? Não há nenhuma intervenção. Eu só tenho a agradecer. E fico no aguardo aí do possível fechamento por vocês, aí, fechamento da reunião. Senhor Ivo, então eu passo para o senhor como membro da CETOC, né, para dar o andamento. Na verdade, Isabel, eu pedi uma parte, né? Agora a finalização é só... acho que é só agora a gente terminar, né, para fazer a análise, para fazer a votação no próximo, apresentação do relatório, né? Acho que está bem esclarecido, está satisfeito, a gente já pode terminar a reunião. Isso. A Lara da comunicação, ela só pediu a palavra aí. Eu vou pedir para a Urga só parar o compartilhamento, por gentileza, para a comunicação, fazer a solicitação deles. Estou sem fone, seu microfone, Lara. Perdão. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lara, conforme a Isabel falou, eu faço a comunicação para o comitê e vou solicitar aos presentes, para quem puder, abrir a câmera, só para fazer um registro da reunião de hoje, por favor. Só um minutinho. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos, um bom final de semana. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Okay. Obrigado a todos aí. Um bom dia e um bom final de semana. Pessoal, bom dia a todos. Tchau, pessoal. Bom dia. Obrigada.